Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. E eu sou o Bruno Santana. Bem-vindos, e a gente está recebendo hoje Ivan Ferreira, da Claves Brasil e várias outras instituições aí, da Infância Protegida, Cevan e por aí vai, né? Isso aí, Deixa eu te ajudar com o microfone. Chega aqui, mais Ivan. perto. Mais aí, perto, opa. Elisa. Isso aí, nossa, um prazer estar aqui no Vitral Podcast. Olha, penso que temos muita coisa para conversar hoje. Eu estou muito animado e aqui à disposição do nosso bate-papo. E a gente está nesse mês de maio, o Maio Laranja, né, que é uma campanha aí de prevenção ao abuso infantil. E exatamente dia 18 de maio é mundial? Nacional. Nacional de enfrentamento A violência sexual contra crianças e adolescentes. Ótimo. Então, exatamente na data de que esse episódio está se estreando, né, a gente está trazendo essa conversa. Mas antes da gente entrar, temos alguns recados vitralísticos? Sim. É o seguinte, galera, se você quer apoiar aí o Vitral, se você acha interessante, acha legal, tem percebido que essas conversas têm sido relevantes para você e podem ser relevantes para outras pessoas, você pode apoiar o Vitral financeiramente. Você pode fazer uma doação pra gente aí através do nosso Pix, né? apoievitral@gmail.com, e você pode ser um vitralista também, fazer parte da nossa comunidade. Nessa comunidade, você pode concorrer, né, a alguns brindes ou livros, essas coisas que a galera tem trazido, que alguns convidados têm trazido. Você também faz parte de uma comunidade no WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp. Lá você pode mandar pergunta para os convidados. Você também em breve vai receber os episódios, né, com antecedência. E você também recebe descontos nos nossos eventos, tanto em eventos do Vitral, quanto nos meus eventos e nos eventos do Madison. E você tem 3 planos aí para que você faça parte da nossa comunidade. E de acordo com cada plano aí você vai recebendo benefícios diferentes. Você pode ser um pedacinho, você pode ser uma vidraça e você pode ser um mosaico, às vezes pode aqui, Sim. né? Planos de 15, 25 e 40 reais, tá bom? Você ajuda a gente realmente precisa investir em todos os equipamentos que você está vendo aqui, né? A gente tem um up aí nas câmeras, como a gente já falou no episódio passado. A gente fez o nosso orçamento aí para dar um upzinho um pouco maior, né? Uhum. E aí a gente já está em R$8.000 Sim. de equipamento, né? Pra gente dar um up, e nem é mudar toda a estrutura, não, tá? É pra gente comprar uns microfones e melhorar a qualidade do áudio aí pra vocês. Então, assim, faz realmente muita diferença cada vitralista e cada doação que a gente recebe. Se você quer apoiar essa causa e fazer com que a gente continue com isso aqui, que pra gente é uma missão mesmo, um ministério, faça isso aí e faça parte, né, dessa comunidade. É isso. E outra coisa que a gente sempre fala aqui, ó, não seja um ouvinte 007, tá? Interaja com a gente nas redes sociais, comente alguma coisa, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir o papo que você está ouvindo. Tem gente que ouve vários episódios, e aí no final, beleza, vai embora. A pessoa fala assim comigo, nossa, eu ouvi, eu tô maratonando vocês. E aí eu falo assim, poxa, legal, mas eu não vi nenhum comentário seu lá. A pessoa só passa e vai embora. Então é legal, faz muita diferença pra gente, né, que mexe com a internet e tal. Faz muita diferença você ir lá e comentar o que você achou, dar o like e compartilhar para as próprias plataformas, né? Para o YouTube entender que aquele conteúdo é relevante, ele vê o que está tendo mais comentário, o que está tendo mais curtidas, daí ele indica para outras pessoas, né? Se um vídeo que a pessoa assiste e não interagiu nada com aquilo, o YouTube fala, não vou mandar isso para ninguém, não. Exato, exatamente. Eu já fiquei inscrito e agora já vou começar, então, a curtir, né, e comentar, que vai ser muito bom. É muito legal, é muito legal. Então é isso, galera, nos apoia aí, que é muito importante tudo que a gente tem ouvido, porque a gente tem ouvido conversas muito relevantes, muito legais, e a gente quer que vocês sejam parte disso também. É isso, vamos convidado. Bora. Ivan. Sim. Eu não sei se você sabe, Bruno, que o Ivan é tio da Vic. Não sabia, jura? Que legal. A Vicky atualmente está cuidando das nossas redes sociais e ela é um vitralista e também. Abraço aí, Vicky. E ela foi um dos nossos primeiros ouvintes. Desde o primeiro episódio ela está aí sempre nos acompanhando. Legal. Pois é, ela já é sobrinha de 2º grau, como costumamos dizer, né? Sim. Então ela é uma das minhas um dos meus 22 sobrinhos de 2º grau, porque de 1º grau são 34. Caramba, família grande, então. Sim, bem grande. Muito grande. Coisa boa. Por isso que casamento tinha muita gente. Que legal. Eu esbarrei com ele lá no casamento, ser parente e tal. Legal. Mas enfim, Ivan, além de tio da Vicky, Exato. se apresente aí pra gente, assim,
todas as áreas aí que você está envolvido, né? Então, uau, certa vez minha mãe me perguntou, né, meu filho, as pessoas me perguntam o que você faz, o que eu falo? Ô mãe, faz o seguinte, a senhora fala que eu sou professor, vamos sintetizar, né? Eu costumo dizer, eu até amplio um pouquinho, eu costumo dizer que assim, na minha essência eu sou educador social, mas comecei um pouco cedo, né? Na verdade, eu comecei em 1996, né? A minha caminhada. Eu tinha 3 anos em 96. 3 anos? Eu tinha 0. Uau, 0? Uau! Então, assim, né? À toa que a barba já tá branca aqui, fazer o quê, né? O tempo passa mesmo. E aí, para mim falar hoje, deixa eu voltar um pouquinho lá no passado, por favor, né? Por favor. Comecei em 96 e, assim, sem nenhuma intenção de trabalhar, atuar na área social, né, com crianças e adolescentes. Porém, eu fui conhecer uma instituição, na época aqui em BH, hoje ela não funciona mais, mas se chamava Ministério Programa Criança Feliz. Inclusive tinha a sede, né, desse atendimento, era lá na Rua Mar de Espanha, 570, na Igreja Batista Central, né, Pastor Paulo Mazzoni. E aí, um dia, o que foi, assim, o impacto, né, para mim? Bom, eu cheguei, como costuma se dizer aqui em Minas Gerais, com a cara e com a coragem, né? Cheguei com a cara e com a coragem e comecei ali, basicamente para mim era como se fosse só um trabalho mesmo. Mas um dia, separando uma briga entre adolescentes, eu ganhei uma mordida no braço. Olha só. Que mordida! E quando eu olho pro meu braço direito, assim, é como se eu ainda enxergasse aquela marca aqui. E depois que eu ganhei essa mordida, foi muito interessante. Porque eu senti como se uma voz falando comigo. Por quê? Eu fiquei pensando assim, é isso que eu vou fazer aqui? Isso aqui é trabalhar com crianças, né, e adolescentes? É ganhar mordida? É acontecer várias coisas? Isso não é para mim, não. Mas aí eu escutei uma voz como se falasse comigo o seguinte, a escolha é sua. Você pode ficar e aprender o que fazer, como fazer, ou você pode ir embora. E lá se vão 27 anos que eu estou tentando aprender ainda. Né? O que é lidar com crianças, né? Em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. E hoje eu faço parte de algumas redes, né? E tem uma empresa chamada Atrium Educação Social e Desenvolvimento Humano, uma empresa onde nós desenvolvemos ações de formação, treinamento, cursos na área social e também elaboração de projetos para captação de recursos, entre outros também. E eu faço parte da Rede Infância Protegida, né? Um abraço, pastor Washington de Sá, né? Que é o fundador da rede, e toda a equipe, né? A rede está em Campinas, Belo Horizonte, Campinas, Niterói, Belém, Salvador, em outras partes do Brasil, mas também está em Portugal, está na Suíça, nessa perspectiva, né? Desenvolver ações de proteção à criança e ao adolescente. Também faço parte da Associação Claves Brasil, sou um dos capacitadores. E eu vou deixar para daqui a pouquinho falar mais do Claves Brasil, que eu tenho algo assim muito importante para indicar. Já estou até falando de indicação, né? Mas deixa para daqui a pouquinho. E eu desenvolvo um trabalho de assessorias técnicas, como por exemplo aqui em BH, né? Para Provenização Social Arquidiocesana, eu faço um trabalho de orientação e apoio técnico-pedagógico. E também, né, sou voluntário na igreja, né, faço parte, fui membro da Igreja Batista Central aqui em Belo Horizonte, Central Pampulha. Um abraço, pastor Inar e toda a equipe aí da Central. E ali estamos, eu e minha esposa, bom, não poderia estar em um local diferente, né? Estamos voluntários na área da Central da Criança. Sim, que legal. Bom, então, bastante coisa aí, né, Ivan? Bastante coisa. Bastante coisa. Eu costumo dizer, assim, que nessas muitas coisas, eu me sinto, assim, um privilegiado, no sentido de ter conseguido fazer uma caminhada, né? Uma caminhada que eu digo que não foi fácil, mas eu digo que ter uma oportunidade. Para mim é uma oportunidade. E a oportunidade é colaborar para que crianças e adolescentes possam viver com mais dignidade. Então isso para mim é algo que mexe muito comigo e posso dizer que eu estou muito feliz de ter escolhido fazer o que eu faço até hoje. Sim. Então, vamos lá. Você falou de várias instituições aí. O que eu acho legal é o seguinte, eu acho muito massa quando alguém... Vou citar outras daqui a pouco. Legal, eu tô fazendo pode? Por parte, tá? Legal, pode ir mandando para nós aí. Eu acho muito legal quando alguém encontra, assim, essa causa, e aí você tá ligado a várias instituições, mas todas, de alguma forma, apontando para o mesmo lugar, né?
depois desse momento, assim, que você levou aquela mordida e tal, você teve um momento assim, será que eu vou, será que eu não vou? Você falou, né, que você ouviu essa voz e tal, mas teve algo que, assim, que foi impactando, ou nesse momento você já decidiu e vambora? Como é que foi esse meio do caminho aí, né? Para chegar a uma mordida até várias instituições e toda essa atividade hoje em dia? Olha, como surgem idas e vindas numa caminhada, né? Eu acho que quando a gente fala em caminhada, vamos pensar um percurso, principalmente um percurso não asfaltado. Então vamos pensar uma estrada que você pode encontrar de tudo no caminho, né? Você encontra ali pedra, você encontra declives, subida, descida, e acredito que para mim não foi diferente. Até porque eu costumo dizer que antes mesmo de 96, nessa situação, eu tenho uma outra história, principalmente da minha infância. Eu fui atendido por projeto social. Eu venho de uma comunidade aqui de Belo Horizonte, a Vila Sumaré, e ali eu tive também essa oportunidade de participar, ser atendido, né, por um projeto social, e isso vai fazendo parte da nossa história, das aprendizagens, das oportunidades e possibilidades. E depois, então, de 96, quando eu comecei a conhecer o projeto social e fui adiante, eu me lembro que uma das coisas que me marcaram, eu tinha abandonado o ensino médio. Então eu fazia parte daquelas estatísticas, né? Olha, são tantos milhões no Brasil que não concluem o ensino médio. Pois é, eu era não sei qual o número, não, mas eu fazia parte ali da estatística, né? E foi depois, né, com todo esse conhecimento, essa observar melhor e pensar nessa perspectiva de aprendizado. E quando veio o casamento, né, em 98, né, então aí já dá para fazer a conta, né? Esse ano é bodas de prata, hein? Olha só, chegando legal. aí as bodas de prata. Onde de fato também veio um clique na necessidade de buscar mais conhecimento, informação e aprendizado. E esse eu posso dizer que é um caminho não tão fácil, porque ele exige muita dedicação, né? Essa ideia de você aprender, de você buscar, principalmente na área que você escolhe para atuar, né? Você tentar ser uma referência ou ter aquilo que de fato você precisa para atuar, é uma caminhada difícil. E nessa caminhada estão altos e baixos. É o retorno aos estudos, são os cansaços da madrugada, são as teorias que a gente precisa tentar compreender, ou até mesmo, por exemplo, pensar quais seriam aquelas, né, que vão de fato facilitar na sua atuação. Momentos de desânimo, poxa, será que é isso mesmo? Né? Às vezes volta também esses momentos de desânimo. E o tema em si, porque lidar com o tema violência contra a criança e adolescente é muito cansativo, é difícil, é espinhoso. E é um tema que impacta não só quem é... Claro, você tem as vítimas de violência, mas existe o que nós chamamos de vitimização secundária. Ou seja, quem de alguma forma está envolvido com vítima, ou no contexto de violência e maus tratos, nesse caso específico, contra a criança e adolescente, não dá para pensar que a gente não é impactado de alguma forma. Então, venho nessa caminhada e entendendo que não é uma caminhada fácil, porém possível. Bem possível. E é um tema sensível e eu imagino que precisa de uma resiliência, uma força muito grande, né? Para lidar com casos muito pesados e tal, né? Sim. Eu imagino que seja complicado, assim, né? Para manter a cabeça no lugar, né? Sim, assim. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, é difícil e eu ainda tenho uma parte que eu fico na parte, eu costumo dizer, principalmente com os psicólogos, eu fico na parte mais fácil. Minha formação é pedagogia, eu sou pedagogo, psicopedagogo, né? Tem outras formações também. E me aventurei, né, no mestrado em Relações Internacionais. Eu digo que aventura, mais no sentido assim dessa construção, né, de pedagogia pular para Relações Internacionais, mas tem um propósito, daqui a pouco eu conto o propósito. Então, quando a gente pensa, né, essa perspectiva da educação, do ensino, ela é um pouco mais fácil. Por quê? Eu estou dizendo em prevenção, eu estou dizendo mais em orientação. Agora, a psicologia, no caso, ele vai lidar mais diretamente com os casos das vítimas. Sim. Então, eu lido menos com o caso direto das vítimas, principalmente nos últimos anos, né, exatamente para quê? Né, me desculpem os psicólogos, né, e os que atendem, eu quero diminuir um pouco o trabalho que vocês têm tido. Sim. Né? Espero colaborar muito com isso, no sentido que sejam outras as demandas, né, para o atendimento clínico, que não o da violência e maus tratos contra crianças e adolescentes, que, de fato, essa a gente possa reduzir.
porque os números são altos. Que o seu trabalho é mais preventivo. Preventivo. Do que, né, não sei outro termo, oposto a preventivo, remediativo. Alguns falam, por exemplo, ou restaurativo. Né, ou intervenções, né, mais específicas com vítimas, tem alguns termos assim específicos. Porque aí, vamos passar aí pelas instituições. Primeiro a Claves. O que é a Claves? Se é Claves Brasil, estou imaginando que esteja no mundo inteiro, né? Ou pelo menos alguns países. Como é que surgiu a Claves? O que ela faz aqui no Brasil e tal? Bom, a Associação Claves Brasil, ela hoje está organizada como associação, mas antes era só um programa, né, mais a nível de uma estrutura não formal. Mas a proposta e os trabalhos desenvolvidos, eles são do Uruguai. Então nós temos ali um correspondente da Mocidade para Cristo no Brasil, existe a Juventude para Cristo do Uruguai. E que desde do ano de 95 já desenvolve programas e ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. E numa proposta, né, de compartilhar metodologias, ações, em 2005, né, nós tivemos então a primeira turma no Brasil de pessoas que foram capacitadas com uma das metodologias. Eu digo que eu tive a grata satisfação de estar nessa primeira turma. Estou até hoje. Então, desde 2005, né, conhecendo ali uma das metodologias e depois dando continuidade, passando um processo para me tornar um dos capacitadores. Hoje nós somos 42 capacitadores no Brasil. Então, que desenvolvem as metodologias específicas, né, do Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis, Bons Tratos em Família, campanha de vacinação pelos bons tratos e algumas outras metodologias que existem no Uruguai, mas que ainda não chegaram no Brasil. Então, o Claves hoje está organizado dessa forma, né, espalhado por várias regiões. A maior concentração de capacitadores é em Minas Gerais, né? Temos um privilégio, né, de ter muitas pessoas assim já envolvidas. E também, quando eu falei do Infância Protegida, a gente procura fazer um trabalho muito integrado, porque as formações que existem, né, ofertadas pelo Claves Brasil, elas são muito importantes, né, dentro da proposta do trabalho do Infância Protegida, onde, por exemplo, nós temos a oportunidade de levar não só, mas muito para igrejas, né, em várias partes do Brasil, essa perspectiva. O que a igreja pode fazer? Né, quais são as ações que uma igreja pode pensar nessa perspectiva de enfrentar a violência contra a criança e adolescente, né, prevenir a violência contra a criança e adolescente? Então tem sido muito positivo. E eu queria emendar um pouquinho com números. Posso fazer isso? Claro. Porque, assim, quando nós estamos falando desse tema, igual, né, vocês disseram, um tema sensível, mas é um tema muito preocupante. Se nós pensarmos, por exemplo, a pandemia do Covid-19, desde 2020 foram adotadas várias práticas, né? Algumas que não eram tão habituais. Por exemplo, o uso mais frequente de máscara, né, em vários ambientes. O uso mais frequente de álcool em gel. Ou seja, uma situação de saúde pública e que essa situação nos obrigou a adotar novos procedimentos. Né? Tivemos que adotar novas práticas. E eu penso que falar de violência contra a criança e adolescente, a gente precisa pensar o seguinte: estamos falando de uma pandemia. Ou seja, estamos falando de um problema sério, preocupante, e se eu não enxergá-lo como algo pandêmico, será que eu vou adotar práticas de enfrentamento? Então pensem comigo. Eu trouxe alguns dados aqui, é claro, deixa eu anotar, porque a memória, né, já não ajuda tanto assim. Um dado de 2021, vamos começar com 2021. Minas Gerais. 30 crianças por dia têm agressão ou lesão corporal. Ou seja, são vítimas de agressão ou lesão corporal. Por dia. Então, assim, vou deixar para os matemáticos aí fazerem a conta, né? Mês e 365 dias do ano. Isso nós estamos dizendo Minas. E aqui eu começo falando dessa questão da violência em geral, não só a violência sexual, porque os tipos de violência, né, eles interagem um com o outro. Uma criança, se ela é vítima de determinado tipo de violência, você vai encontrar outros tipos também, né, que estão ali dentro desse contexto. O Brasil esse dado é de 2021. O Brasil registra 76 estupros de crianças e adolescentes por dia. 66 por dia? Não, 76 por dia. E com detalhe, o estupro
é um dos tipos de crimes sexuais. Existem outros. Aqui eu estou falando só entre aspas, no sentido de tipificação, só de estupro. 76 por dia. Deixa eu emendar mais um. Crianças e adolescentes, segundo o Disque 100, né, esse dado já é de junho de 2022, são 79% dos casos de denúncia de estupro também, no Disque 100. Ou seja, de cada 100 casos, 79 eram crianças e adolescentes. Caraca. Então, é muito sério. Vou fechar com o último. 147 vítimas por mês em Minas Gerais, né, de vítimas de violência. Esse dado é de 2022 também. Então, eu volto à pergunta, né, que eu introduzi os números aqui. Estamos ou não falando de uma pandemia? E você estava falando com a gente ali no café que os números são sempre subnotificados, né? Então, se a gente tem denúncia de 70, na verdade aconteceu, você tinha falado, chega a ser 10%. Exatamente. Então, se a gente foi denunciado 70, aconteceu 700. Exatamente. Existe uma subnotificação, porque esses números aqui são os que chegam nos canais de denúncia. Então, chegaram ou no Disque 100, ou registrado pela Secretaria de Segurança Pública. Um deles aqui, por exemplo, quando fala no número de estupros, é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses são os que chegam. Mas a estimativa é que esse número aqui é só 10% do real. Mas e por quê? O que acontece para ser pouco notificado? Bom, os motivos podem ser vários. Por exemplo, até mesmo, dependendo da região, do local onde se está, as pessoas não têm essa cultura da proteção da criança. Entendi. Ou relativizam ou normalizam determinadas condutas para as quais então elas não acham que é violência. Então, por exemplo, eu posso ter uma determinada família, uma determinada localidade, onde dar um tapa não é um problema. Não, isso aqui a gente está educando. Então não é um problema. Eu não vou denunciar, não vou conversar com aquela família, não vou ter ação nenhuma. Por quê? Não aconteceu nada. Então, se não aconteceu nada, não é um motivo de denúncia. Ou, por exemplo, quando nós falamos da violência sexual em determinadas regiões, você pode ter grupos que operam nessas regiões, porque também existe a exploração sexual. E com a exploração sexual, olha, muitas pessoas podem estar aí ganhando muito dinheiro, explorando da dignidade de crianças e adolescentes. Então, são vários os motivos que podem levar a essa subnotificação. Até porque existem outros dados também, eu vou puxar de uma pesquisa que é de abril desse ano. Uma organização até aqui de BH, a Shout Fund, e fez uma pesquisa dentro da sua rede, né, de instituições parceiras e tudo. E nessa pesquisa, cerca de 80%, né, com a constatação, cerca de 80% dos casos de violência contra criança e adolescente acontecem onde? No doméstico. Sim. Então pense, se a maior parte das violências, seja física, sexual, dentre outras também, acontece no ambiente doméstico, você reduz o potencial de denúncia. Porque, digamos assim, quem é que vai querer criar prova contra si mesmo? Porque a criança talvez ela não tenha noção do que está acontecendo, né? Ela pensa que isso é normal e tal. Eu conheço um psicólogo que atuou numa região mais rural de Minas, e era assim, aquelas regiões bem rurais que você tem uma fazenda e daí não sei quantos quilômetros tem outra e tal. E aí ele trabalhava exatamente com assistência social, né? Como psicólogo, mas dentro de assistência social. E aí eles visitavam, né, algumas das casas e tal. E aí tem uma casa que ele começou a visitar para entender a realidade da família. E aí era um casal com duas adolescentes ou 3 adolescentes e tinha algumas crianças pequenas, assim, de 1 ano, 2 anos. E visitando lá, ele começando a conversar com a família, ele foi descobrir que as crianças pequenas eram filhas do pai com as filhas, né? E eles não... A família toda ali, a esposa, as crianças, eles não consideravam isso errado, entendeu? E ele identificou que era aquilo porque agora eu lembrei, eram 3 irmãs adolescentes, que uma delas ia fazer 13 anos, e aí ela, na conversa com o psicólogo, disse, tá quase chegando a minha vez. Porque ele espera uma certa idade, ou ter passado a primeira menstruação, que aí ele começa a ter relações com a filha também. E era normalizado ali. E as meninas,
é como se elas não tinham noção, né, assim, e pro próprio desejo e tal, é como se elas gostassem daquilo. E aí, assim, aí teve intervenção e tudo mais, esse cara foi preso e tal, mas eles viveram anos nessa realidade. Sim. E pensando em ambientes rurais, né, pessoas com pouco acesso ao estudo e tudo mais, deve ter muita gente, né, nesse caso, de que a pessoa não tem noção de que aquilo é uma coisa ruim. E mesmo aqui no nosso ambiente urbano e tudo mais, se a criança já cresceu naquele contexto, talvez ela não tenha noção de que ela está sendo abusada, que ela está sendo violentada. Sim, verdade. Tem alguns teóricos, né, que trabalham um pouco uma teoria de uma compreensão sistêmica, né, uma compreensão né, mais sistêmica da realidade. E dentre essas teorias, existe alguns termos, como por exemplo, né, para a gente trazer assim, para essa ideia de compreender um pouco mais por que essas violências acontecem, como um recorte aí na violência sexual. Fatores de risco. Então, eu posso ter numa cultura alguns fatores de risco que eles vão colaborar para que essa violência aconteça ou se perpetue. Por exemplo, o corpo, a ideia do corpo como um produto a ser consumido. Esse é um fator de risco. Sim. Porque dentro de uma cultura, se ela coloca, né, ou trabalha essa ideia, esse contexto, a criança é a mais vulnerável dentro desse contexto. A naturalização da violência, né, que você citou aí, também é um fator de risco. E quanto mais natural, e aí vale para a violência física, vale para a violência sexual, mas quanto mais aquilo é natural, isso é normal, é assim mesmo, então não está acontecendo nada de errado. Então não se precisa fazer nada. Não se precisa pensar nem em prevenção, né, digamos assim, dentro dessa cultura, ou não se precisa ter nenhuma intervenção policial, ou talvez nessa perspectiva de criminalização. Pelo menos esse pode ser o conceito de muitos ainda. Sim. E pensar que nós já temos tanto tempo no Brasil, né, eu vou até puxar um pouquinho o gancho. Anos 2000 foi quando foi instituído o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Vamos pensar, eu estou falando de 2000. 23 anos, o que mudou, né, na cultura? Porque podemos ter mudado bastante no sentido de atendimentos, melhoria nas estruturas de enfrentamento, a perspectiva do atendimento social, mas eu fico me perguntando, enquanto cultura, se a cultura traz fatores de risco, o que a gente avançou em 23 anos mais nessa perspectiva cultural? Porque por mais que se avance em outras frentes, se não mudarmos essas questões culturais que colaboram para que a violência aconteça, às vezes eu fico com uma sensação se a gente está enxugando muito gelo. Né? Ainda que com muitos esforços, muitos investimentos, né? Muitas instituições, pessoas que estão aí desenvolvendo excelentes trabalhos, né? Se eu fizer o recorte Brasil, por exemplo, mas eu acho que a gente precisa agora pensar em darmos outros passos, principalmente focando um desses, a questão cultural. É uma forma de avançar na prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Você falou de alguns elementos, né, dessa cultura que facilita. Você podia falar outros aí? Você citou a questão do risco, né? É isso mesmo? Fatores de risco. Fatores de risco, né? Essa relativização, né? Essa relativização da violência, etc. Mas como que você acha que, assim, o que você acha que influenciam socialmente, né? Você falou de uma coisa sistêmica. Tem coisas que a gente pode pensar, assim, no geral, e aí outra coisa que você falou com a gente até antes aqui, né? Que é como se as coisas estivessem aumentando, né? Isso é meio assustador, assim, realmente, porque a ideia era que a coisa diminuísse porque a gente tem mais informação, a internet está chegando, né? Então, o Madison citou o exemplo de um lugar onde não tem informação, né? Então, se a informação está chegando, né, era para esses casos diminuírem, né? Mas não, né? E aí, o que... Pois é, a violência contra a criança e adolescente, ela é multifatorial, multicausal. Ela não tem classe social. Sim. Né? Ela não tem distinção religiosa. Ou seja, ela pode ocorrer em quaisquer ambientes. Então, isso que torna ainda mais sério, e eu volto naquele gancho com a pandemia. Ou com um olhar mais pandêmico, né, sobre esse fenômeno em especial. Eu não destacaria apenas uma questão. Eu acho que eu coloquei algumas. Vou acrescentar mais uma. Sim. A tolerância dos adultos à erotização infantil. Isso é muito sério. Porque, por exemplo,
vamos pensar assim, uma simples foto colocada no Facebook. Foto de uma criança. Então, essa exposição a imagens de crianças e até mesmo de adolescentes, para mim, para vocês, né, aqui pode ser algo natural no sentido de ver uma foto de uma criança. Não é para aquela pessoa que já tem uma tendência no sentido assim, ou de uma parafilia, ou se por questões sociais, aí tem uma questão teórica também sobre compreensão da violência, ela tem esse olhar mais no sentido de agredir uma criança ou um adolescente. Então, a forma de olhar uma foto é diferente. Uhum. E quanto mais, então, a gente tolera, mais também a gente alimenta um sistema, uma rede. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, uma mãe, vou repetir uma frase igual a certa vez a mãe de uma menina citou. Ele falou assim, um homem passou a mão eu vou usar a palavra B, né, para não ter um corte aqui. Sim. Um homem passou, ou vou utilizar uma palavra, na nádega, né, que não é a parte do corpo normal. Um homem passou a mão na nádega da minha filha. Uhum. Primeira parte da frase. Segunda parte, ainda bem que ele não fez nada com ela. Veja que essa frase mostra um conceito, uma ideia, né? O que se pensa, por exemplo, o que seria violência sexual. Então, foi só isso, ela não foi agredida sexualmente. Mas talvez muitas pessoas ainda pensam assim e desconhecem, apesar que agora está sendo bem mais falado, a perspectiva que violência sexual também pode acontecer sem contato físico. A gente vê até crianças, mas pensando em adolescentes, mas já está chegando em crianças que trocam nudes, estão expostas com imagens que encaminham. E aí eu vou aproveitar para pensar um pouco, né, com pais, educadores, quem lida com criança e adolescente, família de uma criança e adolescente, já que eu citei esse enviar mensagem. Normalmente a gente não lê as cláusulas, né, os termos de uso do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. E ali tem recomendação de faixa etária, né? E eu fico me perguntando por que as crianças estão utilizando essa ferramenta? Se tem uma recomendação e utilizando sem supervisão. Porque para uma criança, né, utilizar uma ferramenta tecnológica é uma coisa diferente do que o adulto. O adulto tem uma percepção de risco. O adulto, se ele é direcionado para uma página até comercial, por exemplo, ele sabe lidar mais, né, com essa situação. E criança? Segundo o estatuto, né, a gente precisa resgatar algumas coisas do estatuto da criança e adolescente. Pessoa em desenvolvimento. Criança não é adulto. Adolescente não é adulto. São pessoas em situação de desenvolvimento. Sim. A gente precisa levar isso mais a sério. Entender que tem questões que nós estamos trazendo para o dia a dia das crianças, que são do universo adulto. Por que a gente está fazendo isso? Né? Por que a gente está trazendo tanto assim? Será que a gente quer amadurecer, como fazem com as bananas? Amadureceu, nem sei se hoje utiliza ainda carbureto, né? Mas eu escutava essa palavra, está amadurecendo na base de carbureto. Me desculpem os químicos ou alguém que utiliza, é o que eu sabia, tá? Não fiz pesquisa, não. Seria forçar o amadurecimento. Forçar o amadurecimento. Será que a gente está fazendo isso com criança e adolescente? Quer dizer, quais os riscos? Aonde que vai impactar isso? Se a gente não deixa criança e adolescente ser criança, né? Ter a infância mesmo. E o Estatuto da Criança e Adolescente coloca, né? Criança é aquela pessoa até 11 anos ou 12 anos incompleto, 12 a 18 anos incompleto, é o adolescente. Será que a gente está enxergando bem essas fases? Quer dizer, isso também é uma forma de enfrentar a violência. Quando eu começo a compreender essa faixa de idade, que são pessoas que têm suas particularidades, peculiaridades, não são adultos. E a gente precisa agir com mais cuidado, lidar com mais cuidado, né? Com essa idade, né? Com essas pessoas que estão nesse recorte etário. Sim, sim. O outro fator, assim, pensando aí nos riscos que leva a esse aumento e tudo mais, eu tinha visto uma pesquisa sobre pornografia e que um dos termos, aí tinha lá o ranking, né, dos termos mais pesquisados em sites pornográficos, e um dos termos mais pesquisados é novinha ou adolescente, e sites costumam ter uma aba só de adolescente, né? Então, dos consumidores de pornografia, o maior interesse, tem crescido muito o interesse por pornografia infantil e de adolescente, né? E aí, primeiro que tem uma indústria que está sendo usada essas crianças ali, mas
o cara que começa viciado ali no vídeo, uma hora ele vai querer levar isso pra vida real dele, né? Ele vai procurar alguém vulnerável, É uma possibilidade, sim. E vejo que aí volta um pouco pro um dos fatores de risco que eu citei, essa tolerância, né? Mas a tolerância da erotização infantil, ela vem acompanhada de um estímulo. Sim. Porque tolera, mas você precisa estimular, né? Para você alimentar isso, quer dizer, você tem que então estimular para que cada vez mais haja essa perspectiva e quanto mais cedo. Sim. Vejam que são muitos os riscos. E olha que aqui nós estamos focando na violência sexual. Né? Nem estamos focando, por exemplo, violência física, violência psicológica, situações de negligência, né? Quantas crianças que estão sendo afetadas, por exemplo, na sua construção da autoimagem, da autoestima, não são só palavras ditas, né, uma vez ou outra, mas aquela criança que cotidianamente, por exemplo, ela escuta: você é burro, você não presta, você não vale, você não vai conseguir, você não é ninguém. Principalmente se quem diz isso cotidianamente, e não só em um momento do dia, mas em vários momentos, e não são só frases, mas atitudes que reforçam isso. Se essas pessoas são os pais, por exemplo, criança acredita em pai e mãe, na verdade? Sim. Que bom que acredita em pai e mãe. Mas então, como estamos utilizando isso de uma forma saudável, positiva? Porque as crianças vão acreditar nessas palavras. E imagina, elas vão então ter um impacto na construção da sua identidade pessoal, autoestima, né, do desenvolvimento do seu potencial, de suas capacidades. Então, violência, de fato, ela impacta no desenvolvimento saudável de criança e adolescente. Mas, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Eu sei que eu estou falando só do problema, tipo, só do problema, só do fenômeno. Porque às vezes a gente fica meio alheio a isso, né? Sim. Fica meio, tipo assim, a gente vê um caso separado... E aí parece tudo muito pontual, às vezes, né? Sim, sim. Porque não é muito divulgado, assim, tipo, um pai, uma mãe, que aconteceu isso com os filhos deles, ele não vai chegar anunciando, né, numa roda de conversa que aconteceu. Alguém que passou por isso, né, na infância, também não fala disso tão abertamente. Então, é tudo muito velado, né? Sim. É um assunto velado, né? Que a gente evita falar. E é um assunto doloroso, sim, né? Então, não é um assunto confortável de falar, de ouvir sobre isso. Claro. Se nós pensarmos, por exemplo, eu apresentei aqui alguns números. Esses números, essas crianças aqui, cresceram. Ou né, se desenvolverão, se tornarão os adultos. Então vamos voltar a 20, 30 anos atrás. Crianças que eram as vítimas, hoje são os adultos, são jovens. Eles cresceram. Mas cresceram com marcas? Cresceram impactados de que forma? Tiveram a oportunidade de talvez ter algum atendimento, algum apoio socioemocional ou de algum outro tipo para lidar com essa situação tão difícil? E se a resposta, por exemplo, for não, imagina, são muitos dos adultos hoje que estão convivendo com essa situação. Alguns reagem, né? Alguns, por exemplo, casos de mães que viram mães leoas, né? Vão proteger muitos filhos, por exemplo, em função da violência sofrida. Outros não. Outros podem realmente não dar conta de falar, não dar conta de lidar, né, com essa situação. Então, por exemplo, não dão conta de conversar com os filhos. Não dão conta de conversar com outras crianças. E talvez não vão dar conta de proteger outras crianças. Por quê? É claro que nós estamos falando aqui, pensando primeiro, nos filhos. Mas e o filho do vizinho, da vizinha? E as crianças da comunidade, da igreja, da escola? Ou seja, eu preciso ampliar a minha perspectiva de proteção. Ok, estou protegendo bem os meus filhos, eu oriento, eu converso, eu estabeleço ações de proteção, etc. Excelente, muito bom. E com outras crianças? Está fazendo também? Então, ok, foi dado o primeiro passo. Mas a gente precisa entender também que esse pode ser o primeiro. O segundo agora eu preciso pensar nas crianças da vizinhança. Eu preciso pensar nas crianças da comunidade. Porque o artigo 227 da Constituição Federal, cujo o artigo 4º do Estatuto puxa, né, do artigo 227, ele coloca a responsabilidade de efetivar os direitos de crianças e adolescentes, ele usa 4 palavras ali, o artigo 4º do Estatuto. Primeiro ele fala da família. Então, em algum momento, a gente é família de alguma criança e adolescente. Seja o pai, né, seja a mãe, seja um tio é família, né, seja o avô, ou seja, a criança tem uma família, ok, então é dever da família efetivar os direitos, como, por exemplo, o direito à convivência familiar e comunitária,
o direito a garantir a dignidade, integridade, respeito, ok. Mas depois, o Estatuto coloca também da comunidade. Então, quem é a comunidade dessa criança? Essa criança percorre quais lugares? Quais espaços de vivência dela no dia a dia? É a comunidade, é o bairro, né? É a vila, é o local que ela percorre. Será que essa comunidade tem essa consciência? Se não tem, a gente aumenta o risco da violência acontecer e reduz a perspectiva de proteger as crianças daquele lugar, daquela comunidade. Porém, não para por aí. Fala que também é dever da sociedade em geral. Então eu fico pensando assim, se é a sociedade em geral, eu já começo a pensar cultura. Ou seja, qual é a cultura que a sociedade em geral está produzindo? E aí entra os meios de comunicação, educação, né? Os equipamentos e serviços teatrais, culturais, como eles estão trabalhando essa ideia da proteção à criança, da responsabilidade em garantir direitos nas suas produções, seja na educação, cultura, arte, música, sociedade em geral. Não dá para ficar de fora. E o poder público, que tem responsabilidade fundamental, seja através de equipamentos públicos, ações, recurso para melhoria, né, da educação, da saúde e diversas outras ações que o poder público faz que vão de encontro a esse que a gente chama de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. E eu acho interessante essa ideia de informar, né? Porque às vezes o informar ele tem esse aspecto de prevenção também, mas eu fico pensando como que pessoas adultas, por exemplo, essas pessoas que você falou de 30 anos atrás, muitas delas não sabem, né, que foram abusadas, não sabem que foram violentadas e tal, e sofrem consequências disso, né? E aí, às vezes, quando ouvem isso, essa coisa vem, de alguma forma, para ser tratada, né? Para ser trabalhada e tal. Sim, fico imaginando que tem esse lugar também, né? Me veio à cabeça assim, poxa, porque... E aí, informação, né, de novo, né? Que lá atrás, provavelmente essa ideia de normalização era maior e tal. E aí a pessoa ouve isso hoje e tem a oportunidade de reconsiderar essas coisas, né? Tem algumas frases que a gente escuta, eu gosto muito de frases, ditados populares. Aí algumas vezes eu escutei assim, talvez vocês também, né? Informação é poder. Alguns dizem assim, educação é poder. São umas frases interessantes. Quando nós aproximamos, né, essas frases, essas ideias aqui para a questão da prevenção da violência, elas são muito importantes. Porque essa ideia de informar, conscientizar, orientar, ela é fundamental. É uma ferramenta assim que ela pode proteger muitas crianças e adolescentes. E eu vou associar com um ditado. Os antigos, assim, eu repito muito esse ditado, né? Mas para os antigos que falavam, né? Agora, eu não vou falar a gente, não. Vocês jovens, vocês jovens, utilizam um pouco, mas era o seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Então, esse ditado ele fica muito na minha cabeça. Por quê? Prevenir é antecipar, é chegar antes. Então, a gente precisa pensar também que, à medida que eu informo, oriento, capacito, eu posso chegar antes. Eu posso antecipar a uma situação de violência e maus tratos, e isso é o melhor a se fazer. Porque se a gente consegue evitar uma ocorrência de maus tratos e violência, imagina, né, o que você está evitando, impactando na vida de uma criança, de um adolescente, de uma família, né, à medida que ela pode viver a vida dela com saúde, né, de uma forma mais saudável, não sendo vítima de algum tipo de violência, mas exige esforço. Sim. Exige esforço, exige empenho, mas eu costumo dizer que esse aqui é um percurso que eu gosto. E a gente pensar assim, família, o que a gente está conseguindo aproximar das famílias, por exemplo? Olha que legal esse podcast, onde as famílias vão poder acessar, escutar um pouco mais sobre o tema, buscar outras informações, ou seja, a família é fundamental, mas a comunidade precisa avançar também. Então a gente precisamos pensar um pouco mais em ações da comunidade. E a igreja é comunidade, né? A igreja, enquanto estrutura ali, ela está ali na comunidade, as pessoas estão na comunidade, a escola, as instituições sociais, o que elas estão fazendo especificamente de fortalecimento, de apoio e orientação. Sociedade em geral, eu volto na questão da cultura. Olha quantos fatores de risco eu falei aqui que estão relacionados com cultura.
A gente precisa trabalhar um pouco mais a questão musical, né, a questão teatral, né, a questão da cultura em geral, trazendo essa perspectiva da proteção, do cuidado, da não violência contra a criança e adolescente. Se a gente não juntar pelo menos esses 3 e focar um pouco mais, né, eu ainda penso que a gente vai estar continuando enxugando muito gelo. Não em detrimento de todo o esforço, tudo que está sendo feito e realizado, mas eu acho que a gente precisa focalizar um pouco mais. Né, pelo menos esses 3 campos, né, essas 3 áreas muito específicas, com algumas ações mais intencionais. Certo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, o que a gente deve fazer de ação intencional. Assim, primeiro com a família. Eu ouvi da Brena Hack, que você conhece bem, sim. Contando alguns casos, assim, em palestras dela, né, sobre... Eu fiz uma oficina dela que é como e quando falar de sexualidade com crianças, né? E aí ela contou, assim, de um caso, de uma pessoa, que 2 crianças brincando juntas, uma menor de 4 anos, mais ou menos, outra de 10 para 11 anos, assim, de 2 famílias amigas, simplesmente deixaram as crianças brincando, e depois, quando foi ver, a criança maior estava abusando da menor, assim, né? Não sei o nível, o que chegou ali, mas foi um abuso. Então, aí ela falou até disso, assim, de que o abuso não vem só de um adulto, mas pode vir de uma outra criança, né? Que começou ali, principalmente entrando ali na adolescência, começou a despertar hormônios, e você não pode deixar 2 crianças de idade diferentes brincando sem supervisão. Então tem até esse corte, ponto né, prático, assim, de que isso pode acontecer em qualquer casa. Você não pode deixar 2 crianças de idade diferente, assim, sozinhas, sem supervisionar elas, né? Então, assim, e aí, assim, era um caso que a família pensava que estava protegida, porque são só crianças brincando, não vai invadir. Estou vigiando que ninguém vai chegar aqui e invadir. Ou, enfim, eu estou vigiando minha criança para proteger ela lá fora. Mas pode acontecer dentro de casa, de onde você menos espera. Mas, enfim. Então, assim, além dessa dica que até a Brena deu, né, de supervisione as crianças, o que elas estão brincando, o que elas estão vendo, mas o que mais que a gente pode pensar de ações práticas, passando por esses campos que você falou aí, família, escola, sociedade, comunidade, né? Vamos pensar o seguinte, o que você traz é muito importante, muito bom. As instituições comunitárias, elas têm um papel altamente relevante. Algo prático que elas podem fazer, falar do tema. E isso já é um ponto de partida, ou seja, como a igreja pode conversar com as famílias, falar do tema sobre, olha, vamos conversar um pouco sobre infância, vamos conversar um pouco mais sobre desenvolvimento saudável da sexualidade. O que é sexualidade? Como ela se desenvolve? O que acontece na infância que é diferente da adolescência? Criança não é erótica, então criança tem um olhar completamente diferente do adulto. Então, na infância, o que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode orientar? E na adolescência, o que é diferente? Ou seja, aproximar das famílias, ajudar as famílias. Porque esse não é um tema comum para... Aí eu sei que eu estou generalizando, né? Falando, para as famílias. Mas para grande parte das famílias não é um assunto que se conversa. Não é um assunto que se fala. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar, a escola tem um papel muito relevante. E dentre eles, vamos pensar uma ação prática. Primeiro, nós tivemos no último final de semana a Conferência Infância Protegida aqui em Belo Horizonte e uma palestra que eu tive a oportunidade de abordar, um tema até novo, como a escola pode se tornar um lugar mais seguro para as crianças e adolescentes através de uma política de proteção infantil. Então a escola ela tem um papel fundamental, mas tem um ponto de partida. Uma pergunta que eu faço, né? E tomara que diretores, diretoras, aí, professores estejam escutando aqui o podcast, se não, passem a escutar, que com certeza tem muito conteúdo de qualidade aqui para vocês. A escola se vê como um equipamento agente de prevenção de violência? Ela se vê dentro de um sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente? Porque se eu não me enxergar dentro, talvez pouca coisa eu farei. Então, esse é um ponto de partida, mas a escola que se enxerga como componente integrante de um sistema de garantia de direitos, por exemplo, ela capacita os seus professores. Isso é ação prática. Eu como sou da pedagogia, né? Eu venho dessa área, e eu fico me perguntando quantos assuntos não se conversa na faculdade de pedagogia. Então aí eu, pedagogo, me formei, agora eu vou para a escola, por exemplo, né, lá, séries iniciais do ensino fundamental,
mas eu não sei nada sobre proteção de criança, eu não sei nada sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, eu não sei nada sobre trabalho articulado. Ou seja, a escola, então, pode ter dificuldade de integrar com o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que está em várias localidades, dificuldade de integrar uma ação com o centro de saúde, dificuldade de integrar uma ação com a instituição do bairro. Mas por quê? Eu não sei o que é isso, eu não sei como fazer, eu não entendi, ninguém nunca me explicou. Então, formação para professores, para as equipes que lidam com criança e adolescente é algo prático, né? Que pode ser feito e traz um resultado assim, muito relevante. E ações que impactem cultura. Vou aproveitar para fazer uma propaganda. Lá na região, né, na qual eu resido, aqui em Belo Horizonte, estou ali na região do bairro Aparecida, Ermelinda, dia 20, agora 20 de maio, às 9 da manhã, concentração no CRAS Sumaré. E qual vai ser o objetivo dessa concentração? Nós faremos uma caminhada pelo bairro. Então, é uma ação comunitária, né? Nós vamos caminhar pelo bairro, fazendo um trabalho de conscientização, panfletagem sobre o tema. São ações práticas que podem ser organizadas e trabalhar essa ideia cultural, essa ideia de consciência da comunidade local, da população. Então, vejam que eu costumo dizer o seguinte, são coisas que dá para fazer. Né? Elas não estamos assim fazendo uma nova roda, né? Reinventando uma roda. Isso já está aí posto. Agora o que a gente precisa é de fato fazer o quê? Colocar em prática. Eu acho que estamos vivendo um momento fundamental de que, a partir desse nosso olhar de prevenir violência, de promover bons tratos com crianças e adolescentes, a gente precisa ir para práticas. Sim. Porque a gente já tem um acúmulo teórico muito interessante, muito significativo. O Brasil tem um plano nacional de enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Ou seja, até normativa específica sobre o tema, a gente tem, né, com diretrizes, ações, o que fazer, como desenvolver, está posto, a gente já tem aí, né, normativas interessantes. Mas agora temos que colocar em prática. E o poder público tem um papel importante. Por exemplo, eu citei aqui o CRAS. Colocar o CRAS com uma boa estrutura, com uma equipe adequada. Então tem que ter gente lá, tem que ter uma estrutura bacana, tem que ter investimento para funcionar bem e ajudar a desenvolver ações de prevenção no local. Temos que ter uma escola funcionando bem e uma escola que tenha essa perspectiva. Então a gente precisa que a Secretaria de Educação, por exemplo, do município, ela tenha isso como dentro da sua perspectiva de ação com as escolas. Quer dizer, se uma Secretaria de Educação não tem, então dificilmente avança na escola. Mas quando uma secretaria assume, nós temos sim, né, dentro da nossa perspectiva de trabalho, né, educativo aqui, enquanto secretaria, a prevenção da violência contra a criança e adolescente. Sim. Então, a gente vai estimular o quê? Para as escolas, nós vamos trazer capacitação para professores, a gente faz o quê? Então, vejo que as ferramentas de enfrentamento ao fenômeno e de prevenção estão aí. Então, eu penso que a gente precisa agora partir para esse esforço, né, ou vou chamar de passo, de começar a colocar em prática o que a gente tem. E aí não dá para ser sozinho. É família, comunidade, sociedade em geral e poder público, para que a gente possa ser mais efetivo naquilo que está sendo proposto. Sim. E como igreja, que ações que a gente pode ter também? Eu já escutei alguns casos de abuso de crianças e aqui colocando abuso como passou a mão onde não devia, já é um abuso, né, como você conceitou. Acontecendo até mesmo dentro de igreja, por parte de professores de escola bíblica com crianças, né? Como que a gente enfrenta isso como igreja, tanto para que não aconteça coisas assim dentro da igreja, né, dos ambientes da igreja, mas também como que a igreja pode contribuir socialmente, né, educando as famílias, enfim. Sim, isso mesmo. Eu vou puxar um pouco aqui, basicamente o que eu falei relacionado à escola. Então, por exemplo, capacitando, trazendo o tema, vamos começar por aí. Então, traga o tema, traga palestra, treinamento, seminário, alguma conferência, oriente. Eu, por exemplo, eu digo assim, eu tenho um privilégio, né, lá na igreja. Hoje mesmo eu peguei o cronograma de ações do Maio Laranja, né, e fiquei super satisfeito. Então vai ter um momento com a Brenda,
né? Vai ter um momento de atividade com as crianças, de orientação, né? Feito de acordo com a faixa etária, tudo bem preparado, né? De forma a respeitar a idade do desenvolvimento, mas trazendo conscientização. Momentos, né, de trazer para a igreja como um todo o tema. Então, família, igreja, a própria criança e adolescente, várias ações que vão acontecer. Então, trazer o tema, digamos assim, que seria a ação 1, capacitação de equipes. Ou seja, então nós precisamos também capacitar, em especial, as equipes que estão lidando com as crianças e adolescentes. Então, capacitar sobre o tema, capacitar sobre um olhar mais cuidadoso. As crianças chegam e contam muitas coisas. E nesse momento, quem está ali, né? Alguns utilizam o termo, ou é na salinha, né? Ou no cultinho. Eu confesso que eu evito utilizar, né? Porque é culto, é o momento, não é no diminutivo. Sim. Mas é o momento ali com as crianças, né? Então, veja, as crianças falam. Elas relatam situações de forma espontânea, se elas sentem uma liberdade para falar. Se elas têm um vínculo com quem é aquela pessoa que está ali, elas falam. E quando elas falam, as equipes sabem o que fazer? Sabe como conduzir, por exemplo? Olha, eu preciso levar isso para quem é a referência da igreja que eu posso conversar. É o líder de ministério, ou quem seja, cada igreja, né, é importante ter referência, que eu possa conversar um pouco. E agora? A igreja tem um telefone do conselho tutelar? Está lá na secretaria? Né? Está lá na agenda? Ou quem sabe num cartaz bem grande, né? Olha, esse aqui é o telefone do Conselho Tutelar da nossa região. Tem o endereço do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que pode ser um lugar de apoio, né? Tem o contato. Então vejam que são coisas práticas que é possível fazer e desenvolver no dia a dia, né? E eu tenho certeza que é como se fosse uma balança. Eu vou utilizar as minhas mãos aqui para fazer uma balança que não é digital. Sim. Mas antigamente tinha, né, aquela balança de pratos, né? Então vejam, se nós trouxermos mais informação, mais capacitação, mais orientação, esse aqui é o meu lado direito. O que acontece? A perspectiva é redução da violência, redução de mal-estar. Olha como é uma balança. Que nesse aspecto, tomara que ela fique desequilibrada, mas pro lado da informação, da orientação, da capacitação, se nós investirmos mais nisso, a tendência de redução da violência. Então, eu penso dessa forma bem, assim, prática, né? E esse é um dos conceitos que a gente trabalha com as metodologias do CLAVES, da perspectiva do Infância Protegida, é essa. E eu penso que se a gente caminhar, família, comunidade, sociedade em geral e poder público nesse formato, olha, nós vamos começar a ver esses números baixarem. Precisamos ver. Porque cada número é uma pessoa. Para além de números, nós estamos falando de pessoas, né? E isso é muito sério. Sim. Ivan, pensando, continuando essa prática, né? Primeiro falar para a galera que está ouvindo, né? Mandar isso aí para um diretor de escola, né? Para pastor, para líder de ministério infantil e outros, né? Mas continuando esse aspecto prático, se a galera quiser, por exemplo, uma palestra, né? Ela entra em contato com o CLAVES, ela entra em contato com quem? Assim, uma pessoa de uma igreja, por exemplo, ela quer trazer esse assunto, mas ela não tem ninguém lá na igreja que seja capacitada para falar e etc. Olha, você tem, assim, contato não vai faltar para você que quiser buscar. Bom. Então você pode acionar Infância Protegida. Então, se você acessa aí agora, se você quiser, o Instagram, Infância Protegida. Por ali mesmo, você pode fazer um contato, pode mandar, olha, quero conhecer mais o trabalho, eu preciso de um apoio, de uma orientação, preciso de uma palestra. Estamos ali à disposição. Ou você pode fazer um contato direto comigo, Ivan Atrium. Depois nós vamos deixar aqui as redes sociais. E meu Facebook, meu Instagram, tudo é Ivan Atrium. Até o site. Então fica fácil, né? Tá tudo na descrição, inclusive, já. Você tá ouvindo. Tudo na descrição. Então acesse aqui a descrição que já tem. Então pode fazer esse contato que nós temos, né, assim, todas as possibilidades. Ou alguém da equipe, ou orientar, né, uma outra pessoa que possa atender, dependendo do tema e tudo, mas a gente tem uma equipe muito especializada que vai poder colaborar nessa perspectiva, assim. Você tinha falado de alguns cursos, né, que tem aí. Fala pra gente aí dos cursos que as pessoas podem fazer. Sim, verdade. Olha, pessoal saindo do forno, né, assim, a data saindo do forno.
Bom, acho que aqui nós estamos alcançando Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, toda a região. Então, teremos um curso que ele é chamado Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. Né? Esse é um curso da Associação Claves Brasil, e o Infância Protegida está promovendo esse curso, que é um curso específico para prevenção da violência sexual contra criança e adolescente. E é interessante que é um curso de 24 horas, parte do curso é online, parte presencial, então é um curso híbrido. E esse curso ele tem diferenciais. Um deles, nós estamos falando que ele vai trazer metodologia, teoria, mas ele vai apresentar um método a ser aplicado com crianças e adolescentes. Mas também ele vai apresentar material didático. Então é um trabalho que se faz com a criança ou adolescente, utilizando dinâmicas de grupo, canções, jogos, tem dominó das emoções, tem um material muito legal e que esse material aplicado diretamente com a criança ou com o adolescente, ele tem o efeito de fortalecer. Então, são inúmeros depoimentos de crianças que passaram por essa metodologia, onde a gente não fala da violência e violência sexual. Nós falamos de fatores de proteção. Lembra da balança? A gente traz informação, orientação e aprendizagem. Por exemplo, uma aprendizagem importante. Um autor de violência sexual, por exemplo, ele vai tentar trabalhar o seguinte com a criança. Esse é um segredo só nosso. Você não pode contar com ninguém. Se você contar, tem ameaça, sedução, manipulação. Mas a criança pode ficar envolvida numa aura de segredo. Não posso contar. E são inúmeras crianças que ficam assim. Só que com uma história, por exemplo, mostrando a ideia do segredo nessa história, a gente vai começar a trazer um questionamento para a criança. Então, será que todo segredo tem que guardar? Quando que não pode guardar segredo? Mas através de uma história, através de um visual. Então, ao invés de falar de violência, a gente fala de bons tratos, a gente fala de fator de proteção. A gente trabalha o fortalecimento de uma criança, por exemplo, onde ela amplia a percepção, e com essa percepção ampliada, ela vai ser também um agente de proteção de si mesmo e dos seus pares, né? De outras crianças ou outros adolescentes também. E em julho teremos o mesmo curso em Belo Horizonte. Legal. Então quem é de Belo Horizonte, da região metropolitana... Está sendo no Rio de Janeiro quando? No Rio de Janeiro, ele terá 4 encontros presenciais e, 4 encontros online, mais um dia presencial. O dia presencial vai ser no dia 1º de julho, um sábado, e tem as datas do online que eu vou deixar aqui para vocês. Acessem, né, o podcast aqui, Vitral, que vocês terão ali, se for possível, até os links de inscrição eu deixo lá. Ótimo. E para Belo Horizonte também, nós teremos um encontro no sábado, o presencial, e 4 momentos anteriores online. Em Belo Horizonte vai ser na primeira quinzena de julho. Então, na primeira quinzena de julho, aí tem as datas, eu vou deixar as datas todas com vocês. Isso está sendo promovido pela Claves. Pelo Infância Protegida, em parceria com a Associação Claves Brasil. Ah, sim. E aí isso tudo tem inscrição pelo site da Infância Protegida. Ele tem um link de inscrição. Aí um link específico para cada um dos 2 cursos. É só acessar o link, tem as informações, orientações, data, tudo certinho lá. Massa. Legal. Muito bom. A gente tem que caminhar para o final, Sim. né? Uau! Já. Mas que dá bom, tempo né? para indicar livro também? Claro, vamos para esse momento agora. Reversa. Esse é o momento do Fofoca Reversa. A gente tem esse momento aqui que a gente fala bem de coisas, né? Que a gente traz coisas importantes. Pode começar aí, Ivan. Você falou que tem umas coisas legais aí para nós. Eu queria indicar pelo menos 2 livros. Editora Esperança. Então você pode acessar o site da Editora Esperança. Então um dos livros ele se chama Abuso Sexual. Então ele vai trazer teoria, algumas questões ali de atendimentos práticos, mas por quê? É ajudar a compreender um pouco mais essa perspectiva, o que é essa violência contra criança, contra adolescente, mas como que a gente pode trabalhar um pouco mais essa perspectiva desse enfrentamento. Mas também ele traz uma parte muito de apoio a vítimas. Então eu acredito que quem passou por essa situação, esse livro, né, indicado para adultos, claro, vai se ver muita coisa ali no sentido de refletir um pouco, né, sobre essa perspectiva de fortalecimento em função de situações de violência sofridas. E tem um outro que ele vai nessa linha, que eu gosto muito também, que ele chama Vítima, Sobrevivente e Vencedor. Todos os 2 da Editora Esperança. E esse livro, a autora constrói um percurso
eu indico esse livro em especial para quem foi vítima de algum tipo de violência, em especial se foi violência sexual. Então tem uma compreensão ali que é muito restauradora, muito chave para o processo de fortalecimento. Então o percurso é vítima. O que é isso? O que é ser vítima? Qual é essa perspectiva? Ah, mas só que vítima, sobrevivente. O que é ser um sobrevivente? Ok, eu posso ter sido vítima, mas eu sobrevivi. O que é isso? O que implica, né, você ser um sobrevivente? Mas eu venci, eu estou aqui. O que é isso? Então ela constrói um percurso, e esse percurso tem uma perspectiva clínica também muito interessante. Eu acho que vale a pena ler esse livro. Ele traz uma mensagem muito nessa perspectiva de fortalecimento e também ajudando as vítimas num ponto que é muito complicado e delicado para muitas, o sentimento de culpa. Certa vez, eu me lembro de uma palestra do pastor Washington, onde uma pessoa chegou ao final da palestra que ele ministrou, e ele falou muito sobre a questão da culpa. Né? E essa pessoa chegou e falou, olha, agora eu entendi que eu não sou culpada, que isso que aconteceu nesse abuso, né, foi na infância e tudo, e ela relatou um pouco. E o que, assim, mexeu muito, né, especificamente nesse caso, é porque ela já estava lá nos seus 70 anos. Caramba. Então você imagina quando ela diz assim, só agora que eu entendi que eu não fui culpada. Uhum. E a violência tinha sido ocorrida na infância. E são muitas as pessoas que carregam essas culpas, porque o autor de violência sexual vai tentar trabalhar isso mesmo. Ah, tá vendo? Você gostou. Ah, tá vendo? Você tava com essa roupa ou fez tal coisa, você encostava em mim, você me provocou. Olha, relatos assim, por exemplo, de adultos com crianças de 3 anos. Você me provocou. Imagina o que é isso. Né? E muitas pessoas entram na fase adulta, ou podem entrar na fase adulta, acreditando nessa inverdade. Né? Ah, não, eu quis, eu gostei, eu provoquei, então a culpa é minha. Uhum. Quantas cargas, né, que são aí depositadas na pessoa que foi vítima, né, que era uma criança, que era um adolescente. E eu até, para mim não esquecer, eu vou emendar, quando eu falo da questão do adolescente. Né, a tipificação criminal do Brasil coloca que interação sexual, seja com contato físico ou com ou sem contato físico, com menor de 14 anos, é crime. É estupro de vulnerável. Ponto. Uhum. E é importante as pessoas refletirem nisso. E criança e adolescente tem que ser cuidado, protegido, ajudado, amparado. E vamos pensar, né? O lema do Infância Protegida. Porque cuidar da criança é transformar o futuro. Não que as crianças estejam só lá na frente, mas porque agora, se é uma criança, estamos colocando bases fundamentais. Então, se eu estou colocando essas bases fundamentais, não quer dizer que é só no futuro que ela é pessoa. Ela é pessoa agora. Ela é gente. Né? Ela está em desenvolvimento. Mas chegará a outras etapas da vida, seja na adolescência, seja na fase adulta. E como estamos trabalhando para que todas essas etapas, né, toda essa construção, seja de forma saudável, né, seja de forma protegida. Espero que a gente caminhe fortalecendo essa perspectiva. Sim. Amém. Então fica aí essas 2 indicações dos livros, vai estar na descrição. Eu vou indicar uma página no Instagram, que já tem aí uns 3 ou 4 anos, chamada Maio Laranja, que tem produzido muito material, assim, né, principalmente no período mesmo Maio Laranja, que eles ficam ativos ali, então tem muito vídeo, muitos carrosséis ali do Instagram com dados, com algumas orientações, né, de prevenção, de que órgão que a gente tem que procurar para fazer denúncias, enfim, então tem um material muito interessante lá, Maio Laranja. E já faço a dica que eu já ia falar. Então a minha dica é de um amigo, uma música de um amigo chamado Jorge Oliver, que é inclusive do nosso coletivo lá, o Coletivo Cenavista. Você falou sobre essa questão da cultura, né? E quanto que é importante trazer informação, trazer reflexão sobre isso. Então, quero trazer aí essa música chamada Maio Laranja, do Jorge Oliver, tá? Jorge Oliver tá lá no Spotify. Trabalho muito massa e, enfim, ouçam também as outras músicas lá do Jorge Oliver. Sim. Lembrei de uma canção aqui também, chamada A Cor Púrpura, que é uma música do Djonga, que é um rapper, e ele fala, ele canta, né, como se fosse um relato mesmo, assim, de um abuso, uma música pesada, assim, mas que traz essa reflexão mesmo, né, da importância. Né?
E como eu disse mais cedo também, né? Eu faço parte de outras instituições. Sim. Eu deixei aqui mais para o final para fazer também Estamos falando de prevenção à violência sexual, porém, eu também não falei assim tudo do Maio Laranja, né? Que é uma lei, mas é isso, né? O que acontece? A gente pode também trabalhar a garantia de um direito que é muito importante. Garantia da convivência familiar e comunitária. E são muitas as crianças que hoje, por um motivo ou outro, estão privadas. Então eu faço parte do CEVAM, que aqui em Belo Horizonte, o CEVAM, ele já há mais de 30 anos, ele trabalha com apadrinhamento, quase 30 anos, desculpa, trabalha com apadrinhamento afetivo, ou seja, pessoas podem se cadastrar, participar de todo um processo, né, desde entrevista, treinamento, acompanhamento, para serem padrinhos afetivos. O que é um padrinho afetivo? Uma família afetiva. É uma família que, após ser credenciada, ela pode receber na sua residência aos finais de semana, feriados, datas festivas comemorativas, uma criança ou adolescente que esteja acolhida em instituição. Antigamente a gente falava abrigo, né? Hoje é acolhimento institucional. Para garantir e ser mais um apoio referencial na perspectiva de vivência em família. Eu mesmo sou padrinho afetivo e eu quero convidar aqui os ouvintes do Vitral. Quem sabe, estamos precisando muito de padrinhos, madrinhas para adolescentes. Sim. E como que a pessoa faz? Ou qual que é o contato? Tem site? Tem o site do CEVAM, cevambrasil.org. Ali tem todas as orientações do que é o apadrinhamento afetivo, como ser padrinho. Pode ligar no CEVAM, 31 3224 1022. E o CEVAM tá no Brasil todo, né? Não, o CEVAM só está em Belo Horizonte. Mas atendemos Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. Então, pelo menos esses 3 municípios aqui da região metropolitana, né, de BH, conseguimos atender. Ou Instagram também, né? Você vai lá no CEVAM Brasil e você... Desculpa, o Instagram é voluntariado CEVAM. E conheça um pouco mais e quem sabe, né, nós podemos também proteger, garantindo esse direito à convivência familiar e comunitária. Maio Laranja, mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Espero que esse maio, né, vocês estejam aí com camisa laranja, né, ou cabelo, quem sabe cabelo laranja, laranja. Ou tudo laranja. Vestir a camisa mesmo. Vestir a camisa. Mas eu termino com um apelo. Maio Laranja. É um mês de campanha, né, de enfrentamento a esse tema específico. Mas o que você vai fazer no dia 1º de junho? E depois em julho? E agosto? Então, comece em maio. Mas temos, assim, todo um ano, né, todo um tempo que a gente tem que se comprometer com essa perspectiva e garantir mais dignidade para as crianças e adolescentes. Sim. Ivan, é isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado por você ter vindo. É um tema essencial, muito importante. Obrigado por você não só vir aqui, mas obrigado por você trabalhar com isso. Obrigado por você ter dedicado sua vida para isso. Isso é essencial. Eu acho que a gente às vezes não tem noção, quando a gente é adulto, quanto o que a gente é criança e adolescente, o quanto isso forma a gente hoje. A gente não tem noção, né? Sim. E às vezes eu, por exemplo, né, estando nessa perspectiva, eu penso, poxa, o quanto é importante esse cuidado com essa faixa etária, né? Então, assim, obrigado por esse trabalho também. À disposição. E é isso. Mais uma coisa? É isso. Muito obrigado, Ivan. Que aula que a gente teve aqui também. Espero que esse papo, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, contribua para pensar, observar as crianças em volta, ser um agente de cuidado, de proteção. E para aqueles que passaram, né, por coisas assim na infância, que consigam... que a partir de ouvir isso, né, consigam perceber e consigam tratar, né, isso e curar as feridas, curar as marcas que ficaram. Sim, isso. Verdade. É isso. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Algum recado? Fique à vontade. Olha, eu acho assim, é perigoso quando você dá a oportunidade para falar, que a gente fala, né? E vai, né? Mas eu mais queria agradecer, né, e dizer que assim, estamos à disposição, né, a Rede Infância Protegida, Claves, a Atrio. A gente quer somar e continuar ajudando, né, a levar esse tema tão importante. E estamos agora, sim, né, colocando aqui, somos parceiros do Vitral, né? Claro, estamos juntos. E que o Vitral esteja com a gente nessa parceria e que tenhamos outros momentos para falar de outros temas, né, sempre pensando nessa ideia da proteção da criança e do adolescente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Ivan.
É isso, galera. Valeu. Muito obrigado. Seja um vitralista, acompanhe a gente aí nas redes. E é isso. E dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali, Ivan. Dá um tchauzinho. Tchau, gente. Valeu, até galera. mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.